Olá, bom dia. Olá, bom dia. Governador do estado e primeira-dama testam positivo para o coronavírus. Renato Casagrande e a esposa estão em isolamento domiciliar. O Espírito Santo já passa de 10 mil casos de Covid-19. 447 pessoas perderam a vida para a doença. Governo autoriza a reabertura das academias, mas para funcionar tem que seguir normas rigorosas que não agradaram os empresários. Não é emprego, é crime. O homem oferecia vagas para faxineira e babá. E quando as candidatas chegavam, sofriam tentativa de estupro. Mas o TNU mostra onde tem oportunidade de emprego de verdade. Em Cariacica, há vagas para enfermeiro, motorista, auxiliar de serviços gerais. E Vila Velha lança serviço online para o candidato ter acesso a chances de emprego no município. As informações já. E o auxílio emergencial, a Caixa paga hoje a segunda parcela do benefício para nascidos em setembro ou outubro. Bandidos invadem casa em Cariacica, roubam dinheiro e fazem família refém. Idoso morre e família contesta laudo do hospital que aponta coronavírus. Um exame feito antes estava negativo para a doença. Baile do Mandela com 200 pessoas em plena pandemia. A Guarda Municipal de Vila Velha encerrou a balada e apreendeu uma submetralhadora. E teve mais aglomeração no fim de semana, um campeonato de pipa dentro de um cemitério em Cariacica. A semana começa com chuva e alagamentos na Grande Vitória. E tem ofertas de produtos e serviços nos classificados do TN. Se liga nos vídeos enviados para o nosso WhatsApp. Vem com a gente, o TN1 tá no ar. Governador do estado e primeira-dama testam positivo para o coronavírus. Renato Casagrande e a esposa Maria Virgínia Casagrande estão em casa em isolamento domiciliar. Quem tem as informações é a repórter Tainá Lopes, que fala também do avanço da Covid-19 no estado. Olá, Tainá, é com você. Ei, bom dia, Georgia. Você, a Bruna, a todos que nos acompanham. Em nota oficial, o Estado comunicou sobre essa contaminação envolvendo o governador e a primeira-dama. De acordo com essa nota, a primeira-dama, na semana passada, precisou ser internada após sofrer um pequeno AVC. Após receber alta do hospital particular em Cariacica, ela começou a sentir sintomas característicos do Covid-19. Na sexta-feira, o governador também começou a sentir esses sintomas. Eles fizeram um exame que deu positivo para o coronavírus. Ambos estão em isolamento domiciliar, em casa, e o governador deixou claro nas suas redes sociais que vai continuar os trabalhos em casa por videoconferência. Aqui comigo, Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde, que também pode nos ajudar com essas informações. Qual a situação do governador da primeira-dama nesse momento? Reblin. O governador continua despachando normalmente através de videoconferência, realizando tarefas. Hoje mesmo já se reuniu com o nosso secretário e tanto ele quanto a esposa passam bem. Ele deixou isso muito claro também na rede social, que vai continuar trabalhando, participando ativamente, desse processo. Até porque o Estado hoje tem dados aí, Reblin, que deixam a gente realmente muito preocupados. São 10.007 casos confirmados, 447 mortes e nas últimas 24 horas foram registrados 48 casos novos de Covid-19, além de mais de 29 mortes e 124 pessoas curadas. Me explica um pouco como que está sendo feito essa nova matriz de risco, essa nova avaliação que o Estado tem desenvolvido para poder captar esses dados. Então, a matriz de risco, ela nos indica, tanto aos gestores públicos, prefeitos municipais, secretários municipais, os órgãos de governo estadual e também para a sociedade, o risco que cada cidade do Espírito Santo tem em relação ao Covid hoje. A gente mede, além do número de casos que está ocorrendo naquela cidade, a gente mede também os óbitos, a gente mede pessoas em isolamento, a gente mede pessoas que têm acima de 60 anos, tudo isso para demonstrar que risco aquela cidade está correndo. A gente percebeu uma alteração muito grande, porque o mapa do estado ele é representado em cores, a cor verde
significa um risco mais baixo, a cor amarela um risco mais intenso e a cor vermelha um alto risco. Nós percebemos uma grande migração de verde para amarelo. O risco está aumentando muito no Espírito Santo. 90% das UTIs da Grande Vitória estão ocupadas. Esse final de semana, o sábado, que foi o último índice de isolamento divulgado, 50%, um índice aqui é menor do que registrado em outros finais de semana aqui no Espírito Santo. E eu chamo a sua atenção também para a gente abordar um pouco como está a questão no interior do Espírito Santo. Algumas cidades com pouquíssimos habitantes, eu até citei aqui ao Reblim, a minha própria cidade natal, Boa Esperança, 42 casos, uma cidade de 14 mil habitantes, aproximadamente. Como é que fica a situação dessas cidades? Uma vez que, por exemplo, lá, nem hospital para atender a população, em outros casos, de fato, tem todo o equipamento e aparato adequado, né, para poder servir ali a população. Em relação à Covid-19, ali no interior do Espírito Santo, o que vocês estão estudando, traçando, para poder contribuir com a população? Uma vez que quando esse paciente suspeito sai de uma cidade para ir para outra, ele também pode estar levando o vírus e mais contaminação. Hoje, se nós dialogarmos com uma representação da maioria das cidades, a gente já vai entender que a doença já migrou para todos os lugarejos, para todos os distritos. O Espírito Santo inteiro tem o vírus circulando hoje. E a nossa orientação, a nossa articulação com os municípios é de que a gente possa instalar leitos de isolamento, mesmo em unidades de pronto atendimento, ou UPA, ou aquela unidade que o hospital, o pequeno hospital daquela região possui, para que os pacientes sejam separados dos demais pacientes, até que, ou se for um caso grave, ele seja transferido para um hospital de referência, ou se for um caso intermediário, que não precisa de hospital, que ele permaneça nessa observação, até que o quadro melhore, ele possa voltar para casa para permanecer em isolamento. Bom, o Espírito Santo, Reblim, recebeu 60 respiradores da Itália. Como esses equipamentos vão ser distribuídos e como eles vão auxiliar aí nesses tratamentos de pessoas que estão em estado mais grave? Então, nossa taxa de ocupação é próxima de 90% aqui na região metropolitana. A chegada desses respiradores, mais leitos de UTI do setor privado, vão recompor a nossa capacidade de atendimento ainda esta semana aqui na região metropolitana e também em algumas cidades que são referência no interior. Isso vai fazer com que nesta semana a gente volte novamente para um patamar de segurança para o atendimento às pessoas. Mas depende basicamente daquilo que você se referiu, que é a taxa de isolamento. Se essa taxa não chegar próximo a 55%, de nada vão adiantar esses novos leitos ou outros novos leitos, porque eles vão ser ocupados muito rapidamente. A gente falou na semana passada, na última coletiva, junto com o secretário estadual de saúde, da possibilidade da construção de espaços de apoio, não chega a ser um hospital de campanha em Colatina. Existe mesmo essa possibilidade? Vocês avaliam outros pontos também, outros locais do Espírito Santo? Esses pontos de apoio eles já estão sendo trabalhados, como eu disse, em várias unidades de pronto atendimento, pequenos hospitais, para fazer isolamento das pessoas. E na região de Colatina, devido àquela região ter menos estrutura, menos leitos de UTI, essa possibilidade está sendo implementada da implantação de uma unidade hospitalar, ampliando leitos de UTI, leitos de enfermaria. Preferencialmente, ela será trabalhada para ser ligada a um hospital já existente. Isso facilita muito o seu funcionamento. A gente está falando da questão da importância do isolamento social. Qual o recado, então, a gente finaliza aqui a nossa entrada ao vivo? Você gostaria de dar nessa segunda-feira, que está começando a semana, né, Reblim? O que dizer ao capixaba nessa segunda-feira para que nos próximos dias a gente não tenha que chegar no lockdown, que seria de 14 a 21 dias de fechamento total de tudo em todo o estado? Então, como sempre nós dissemos, a segunda quinzena de abril e até maio, até o mês de maio, seriam os piores momentos. Nós chegamos no momento mais crítico. Então, nesse momento, para a gente evitar o fechamento total do Espírito Santo, com muito pouca coisa funcionando, de 14 a 21 dias, a única forma
é a gente se manter em casa, só sair à rua para uma questão emergencial, para aquisição de medicamento, de alimento, e se sair, usar a máscara, lavar as mãos, higienizar as mãos com muita frequência. Assim a gente reduz a transmissão da doença, internações e mortes. Então esse é o apelo que eu faço aqui aos capixabas, para que permaneçam em casa, só saiam em uma extrema necessidade. Muito obrigada, Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde, pela participação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tainá, muito obrigado aí pelas informações. E olha, um policial militar de 29 anos morreu com coronavírus. O soldado trabalhava em Cariacica e ficou 9 dias internado no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Ele estava afastado das atividades profissionais por causa da doença desde o dia 8. No dia 15, precisou ser entubado e transferido do HPM em Vitória para o Jaime. O soldado estava na PM desde desde junho de 2013. A corporação informou que tem prestado todo o apoio aos familiares do policial e mantém as medidas já determinadas pelos órgãos de saúde para a proteção da tropa, como aquisição de máscaras, álcool em gel, luvas e higienização das viaturas. Gente, agora vamos falar de auxílio emergencial. Muita atenção, porque a Caixa começa a pagar hoje a segunda parcela desse benefício. Mais de 7 milhões de trabalhadores devem receber esse benefício hoje. Então, você aí de casa, fique atento. Quem vai receber essa segunda parcela hoje, gente, na segunda-feira, são as pessoas que se inscreveram no CAD Único ou que se cadastraram através do aplicativo e do site e que receberam a primeira parcela do benefício até o dia 30 de abril, nascidos em setembro e outubro. Quem também recebe essa segunda parcela do auxílio hoje são os beneficiários do Bolsa Família com o NIS terminado em 6, Jorge. Mas tem muita gente, cerca de 700 mil trabalhadores, que hoje ainda recebem a primeira parcela desse novo lote de aprovados do benefício, que são os nascidos em agosto. É preciso ficar bem atento a esse calendário, né, Jorge? Você tem aí alguns detalhes. Exatamente, Bruno. Olha só, o calendário encerra essa semana, né? Essa segunda grande parte aí do pagamento do auxílio emergencial. Então, pessoal, presta atenção, você está em casa, que está recebendo o auxílio emergencial, porque como a Bruna disse, é o seguinte: hoje, segunda-feira, pessoal do Bolsa Família com NIS 6, amanhã, pessoal com final NIS 7, dia 26, quarta-feira, pessoal com NIS 8, quinta-feira, pessoal com NIS 9 e sexta-feira, pessoal com NIS 0, pessoal do Bolsa Família. Pessoal que já recebe com poupança digital, hoje, setembro e outubro, nascidos em setembro e outubro. Amanhã, nascidos em novembro e dezembro. Mas tem também o pessoal que está recebendo a primeira parcela ainda. Isso. Não é que não recebeu a primeira parcela, todos os aprovados da primeira parcela. Então, hoje, os nascidos em agosto, amanhã, terça-feira, em setembro, quarta-feira, dia 27, os nascidos em outubro, quinta-feira, dia 28, os nascidos em novembro e sexta-feira, dia 29, os nascidos em dezembro. Então, até sexta-feira, o governo federal pretende pagar aí, né, esse segundo grande pagamento da primeira parcela e da segunda parcela do auxílio emergencial. Lembrando, Bruna, que a poupança digital, nessa primeira parte, ela só está fazendo a transferência, não é, do pagamento em pagamento digital. As pessoas da poupança digital não podem pegar o dinheiro em mãos, só podem fazer pagamentos de boleto, não é, débito virtual, para fazer o pagamento por meio do cartão virtual. Transferência de dinheiro e pegar esse dinheiro só a partir do dia 30, quem recebe por meio da poupança digital. São muitas informações, né, gente? São muitas datas. Quem quiser acompanhar essa situação aí do benefício, em que pé que anda, não deixa de acessar o site auxilio.caixa.gov.br para tirar todas as dúvidas e esclarecer tudo certinho. Combinado? Vamos mudar um pouquinho de assunto, gente? A polícia apreendeu um homem suspeito de oferecer falsas oportunidades de emprego a mulheres de Vila Velha. Ele atraía as vítimas com anúncios de babá e faxineira, mas era tudo mentira. Algumas vítimas chegaram a ir até a casa do acusado e lá sofriam tentativa de abuso. O criminoso foi preso ontem após se envolver em outra confusão. A polícia acabou descobrindo que contra ele havia um mandado de prisão em aberto.
Itamar Pereira da Silva, de 34 anos, foi detido ontem nessa rua do bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. A polícia veio para averiguar uma confusão que envolvia ele e a proprietária do imóvel que ele tinha alugado em Vitória. A proprietária de um imóvel tentava reaver a chave da casa dela do inquilino que tinha morado lá. Itamar Pereira da Silva era o inquilino. Quando a polícia chegou aqui e foi ver o nome dele, avaliar o nome dele junto ao sistema, descobriu que tinha um mandado de prisão em aberto, expedido por Minas Gerais. O crime de Itamar lá, bem, ele colocava anúncios procurando babá. Quando as mulheres iam até a casa dele se candidatar a esse emprego, ele tentava estuprá-las. O mandado foi expedido no dia 18 de maio em Minas Gerais por violação sexual mediante fraude. Aqui em Ulisses Guimarães, inclusive, ele, de acordo com testemunhas, chegou a importunar algumas mulheres. Ele já tinha me chamado para mim ir lá na casa, fazer uma visita na casa dele, para me mostrar um piso, mas ele queria que eu entrasse primeiro na casa dele. Aí eu só falei assim, eu não vou entrar. Ele tentou com várias pessoas, porque fizeram denúncia contra ele, porque ele fazia postagem de serviço, entendeu? Mas o serviço dele era isso aí, né? Itamar mudou para este imóvel há cerca de 15 dias. O curioso é que ele vivia aqui com a mulher e o filho de 4 meses. A mulher dele nega as acusações, mas confirma que o marido foi acusado de crime sexual em Minas e chegou a ficar preso. Ele teve preso por causa de... a mulher falaram que estrupar a filha dela e não teve prova. As informações é que o seu marido teria tentado molestar algumas pessoas aqui no bairro. Não, isso é tudo mentira. Quem falou isso é tudo mentiroso. Mas a fama dele no bairro, em cerca de 2 semanas, não é boa. Esse comerciante comenta que Itamar ficou devendo a padaria dele e a um restaurante. Conta ainda que observava uma conduta estranha do homem que queria contratar pessoas para o negócio de festas em plena pandemia. Ao saber o motivo da prisão, os vizinhos se mostraram surpresos e, ao mesmo tempo, aliviados. Saber que uma pessoa que não transparecia que era um abusador, está tão próximo de mim e da minha família. Aliviado? Depois. Graças a Deus, de saber de uma coisa que realmente é uma sensação que estava dentro de mim, que era uma coisa que era verdade. Que tinha alguma coisa de errado. Nós já estávamos mais ou menos informados, entendeu? Nós já estávamos mais ou menos de olho aberto já, entendeu? Porque sempre rola alguma conversinha assim, nós já estávamos mais ou menos informadas já, entendeu? De alguns atos que já estavam vindo acontecido. Olha, gente, segundo a polícia, até o momento não há confirmação de que o homem seja investigado por qualquer das delegacias especializadas de atendimento à mulher do Espírito Santo. Mas ele já foi encaminhado ao presídio pelo mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Minas Gerais. E bandidos invadiram uma casa em Cariacica. Os criminosos fizeram 2 famílias reféns. Em uma das casas, os bandidos roubaram R$4.000 e na fuga trocaram tiros com a polícia. Tudo aconteceu nesta rua tranquila que fica no bairro Areinha, em Cariacica Sede. O dia ainda estava amanhecendo quando criminosos fizeram 2 famílias reféns. Os moradores ainda estão muito abalados com o que aconteceu e por isso não quiseram gravar entrevista. Mas os vizinhos contaram que os bandidos primeiro entraram em uma casa que fica nos fundos dessa aqui. Eles fizeram uma família refém e depois então pularam para a casa da frente. Nesta casa, uma mulher estava sozinha. Os criminosos a mantiveram refém, vasculharam toda a residência, encontraram uma quantia de R$4.000 e fugiram. A polícia foi acionada pelos moradores da Casa dos Fundos. Na fuga, os criminosos trocaram tiros com os militares, mas ninguém foi preso. O caso segue sob investigação. Em Linhares, no norte do estado, também teve caso de cárcere privado. Pai e madrasta foram presos por cárcere e maus tratos cometidos contra uma criança de 7 anos. Ela era mantida presa dentro de um quarto e alimentada por um buraco na parede. Olha, gente, esse caso de Linhares aconteceu durante uma mega operação da polícia. No total, 9 pessoas foram presas e 30 abordadas. A operação foi coordenada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Polícia Civil e Polícia Militar
e cumpriu 21 mandados de busca e apreensão, além de 7 mandados de prisão de suspeitos de praticar crimes de homicídios, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Sobre o caso de Cariacica, a Polícia Civil disse que é necessário que o caso seja formalizado em uma delegacia para que haja investigação. E foram retomadas hoje as buscas aos 2 amigos que desapareceram no mar de Manguinhos, na Serra. Eles saíram no sábado, gente, para pescar e acabaram ficando à deriva. Um dos pescadores chegou a fazer contato com a esposa e disse que tanto o motor principal quanto o reserva do barco pararam de funcionar. Quem tem mais informações desse caso é o repórter Felipe Chicarino. Olá, Felipe, boa tarde. Olá, George, Bruna, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. É isso mesmo, George, agora meio-dia, né? Completaram 56 horas que o Fernando e o André saíram da serra, né? Na madrugada do sábado para pescar. E no sábado ainda de manhã eles fizeram contato com a família e avisaram que os 2 motores do barco, né? Tinham parado de funcionar, que eles estavam então à deriva. Começou aí então na manhã de sábado o desespero da família por notícias. Ao meu lado está aqui a Dona Maria, que é tia do Fernando, né? Tia paterna do Fernando, né? A senhora é irmã do pai do Fernando. O Fernando, então, já são 56 horas sem notícias, né? Já começo perguntando como é que está essa angústia, qual o tamanho da angústia da família, Dona Maria? Muito difícil, porque a gente sabe que ele está desaparecido, a gente está à procura, a família, a gente já fez o que pôde, estão pedindo ajuda, gente, quem souber, quem encontrar, quem puder ajudar a gente, porque é muito angustiante a gente vê eles deitados, vai comer, sabe que não consegue, sabe que eles estão perdidos, né? A deriva no mar. Você estava me dizendo, Dona Maria, que a preocupação da senhora é pelo barco. O barco dele é um barco leve, e a gente fica mais preocupado ainda, porque por ser um barco leve, a gente não sabe como é que eles estão, se o barco está, né, normal, se virou ou não. Isso aqui é muito angustiante para toda a família. Aí eu pedindo muito a Deus, né? Eu tenho fé que a gente vai encontrar eles ainda com vida. A senhora estava me dizendo que a preocupação, porque o barco é muito pequeno, né? O barco é pequeno, é leve, né? E à noite o vento, né? Pode tá levando, a gente não sabe para onde, né? Dona Maria, a gente está com um probleminha no sinal da senhora, então eu vou aproveitar o meu microfone aqui e vou refazer a pergunta. A senhora estava me dizendo, né, que a preocupação de vocês é porque o barco é muito pequeno, né? Isso, é isso mesmo. O barco é pequeno e é leve, né? Que é barco de alumínio. Então a gente está muito angustiado, está pedindo ajuda. Quem souber, quem, né, que está no mar, que encontrar, que nos ajude, né? Que a família a mãe está sofrendo demais. A mãe está muito angustiada, não está conseguindo, né? Nem fazer nada mais em casa, desde sábado de manhã, né? Então a gente está pedindo. Vemos aqui, a capitania dos portos está ajudando, mas não está sendo suficiente para a gente, né? Preciso deixar isso claro, viu, George e Bruna, que a Marinha está sim, a Marinha está acompanhando as buscas, né? Desde sábado, né? No sábado, no domingo, essas buscas também, durante o final de semana, contaram com a presença do helicóptero da Polícia Militar, mas hoje, como está chovendo, não está legal, o dia não está bom, né? Não tem visibilidade para a aeronave sobrevoar, e o que dificulta as buscas, né, Dona Maria? Exatamente. Ele nos garantiu que eles estão com barco, né, no mar, eles estão procurando, nós já estivemos lá, conversamos, eles nos mostrou o mapa que eles estão, né, realmente procurando, tá no desempenho de achar o Fernando, mas até então não tem notícia nenhuma. Agora, o que falam para vocês, né? O que as autoridades falam para vocês e de que forma com que essas informações ajudam ou atrapalham a família? Na verdade, as informações é o que eles podem fazer, né? Colocar os barcos, né? Entrar em contato com outros meios de outras localidades. Eles estão fechando, né? A localização para ver se consegue localizar onde eles estão, mas a informação é que não conseguem encontrar. Então, para a família é muito difícil. Dona Maria, que esse desfecho chegue o mais rápido possível e que, se Deus quiser, seja positivo, viu? Amém. Força para vocês. Eu creio, amém. Obrigada. Obrigado, viu, Dona Maria, e força. George e Bruna, né? É complicado porque a Dona Maria estava me dizendo também que eles têm recebendo trotes, né? De pessoas dizendo que o André e o Fernando apareceram, mas quando vai ver é trote. Então, o que menos a família precisa agora é de desinformação.
Bruna, Georgia, eu volto com vocês. Boa tarde a todos. Poxa, gente, diante desse momento difícil, ainda a família receber trote, né? Muito Demais, triste, né? essa situação. Vamos ficar aqui na torcida para que esses rapazes apareçam o mais rápido possível. E olha, gente, em pleno período de pandemia, pelo menos 200 pessoas participavam de uma festa clandestina no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. O chamado Baile do Mandela acontecia numa casa onde a aglomeração era inevitável. No local, a Guarda Municipal também apreendeu uma submetralhadora. As imagens dão a dimensão da grande quantidade de pessoas que curtiu o baile clandestino em Ilha das Flores, Vila Velha. A festa acontecia numa casa, na rua Nossa Senhora dos Navegantes. Cerca de 200 pessoas no local. A Guarda Municipal recebeu a denúncia e ainda apreendeu na residência uma submetralhadora caseira, carregadores alongados, drogas, munições e colete balístico. Um detalhe no vídeo chama a atenção. Veja a quantidade de alimentos não perecíveis. A suspeita é que os alimentos garantiam a entrada na festa. Apesar de estarmos em momento em que o isolamento social é apontado como a ferramenta mais eficaz na prevenção contra o coronavírus, acredite, a Guarda Municipal de Vila Velha tem recebido cada vez mais denúncias de festas clandestinas. Já temos o problema dessa pandemia, né? E infelizmente o pessoal acaba persistindo nesse erro de participar de Mandela, sendo que é um evento que financia o tráfico de drogas, correndo até risco para a própria vida. Olha, gente, o material foi encaminhado à delegacia de Vila Velha, mas ninguém foi detido. E olha, mais aglomeração. Nesse fim de semana, um campeonato de pipa reuniu dezenas de pessoas no bairro Novo Brasil, em Cariacica. E o que é pior, George, os jovens que participaram dessa brincadeira escolheram um cemitério municipal para realizar o torneio. Os vídeos mostram que os rapazes empinam as pipas entre os túmulos. Os participantes também bebiam e ouviam música alta em carros. Os moradores do bairro afirmam que os campeonatos já vêm acontecendo todos os finais de semana e sempre reúnem muita gente durante o período da pandemia. Quem mora na região também ficou revoltado com a depredação do cemitério. O cenário era de destruição depois da brincadeira. Lápides quebradas e latas de cerveja dentro de túmulos. Esse print compartilhado em grupos de redes sociais mostra que o campeonato estava sendo divulgado na internet e organizado por um grupo com o nome de Baile da Torre ES. A mensagem diz que as pipas foram liberadas para a comunidade, mas que, infelizmente, quebraram algumas tampas de túmulos sem querer. Os moradores afirmam que têm medo de denunciar o evento à polícia. A Secretaria Municipal de Serviços de Cariacica informou que tomou conhecimento hoje pela manhã do campeonato de pipa. Uma equipe foi ao local para ver os danos e providenciar um boletim de ocorrência para apurar as responsabilidades. A Prefeitura pede que a população denuncie tipo de aglomerações dessa forma pelo telefone 0800 283 9255. E olha, a família de um idoso que morreu no fim de semana contestou o laudo de coronavírus dado pelo Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. É que antes de seguir para o hospital, o seu Edmundo, de 88 anos, já tinha feito exames que testaram negativo para a doença. Mas a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a causa da morte. Foi pela Covid-19. No laudo, a descrição de morte por Covid-19. Edmundo Carlos, de 88 anos, morreu na madrugada de sábado, após dias internado no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. A família afirma que, apesar do laudo indicar que a causa da morte tem ligação com o coronavírus, 3 dias antes de Edmundo falecer, a informação repassada por médicos foi de que o idoso tinha testado negativo para a doença. Dentro do UPA, na hora que chegou, já fez o teste, aquele teste rápido, para que sabia para onde colocar. Deu negativo. Aí colocou numa sala com vários pacientes, com vários acompanhantes, né? E nisso aí ele foi até terça-feira, que aí terça-feira ele piorou, teve que ir para dentro da emergência, faleceu 3 horas da manhã, ontem, já estava com Covid, botaram no laudo. Edmundo já chegou bastante debilitado ao hospital. Ele tinha problemas respiratórios graves e outros acometimentos que a família já conhecia.
e que também foram identificados pela equipe médica. Falta de ar, dificuldade para ele se locomover, porque ele tinha problema renal crônico, aí perdia muito sódio, isso atacava o sistema neurológico dele. Aí ele ficava com dificuldade para andar. Esse foi o motivo que ele foi para o UPA. O corpo de Edmundo está no contêiner colocado com outros corpos de pacientes mortos por Covid-19. A família já poderia ter realizado o sepultamento, mas se recusa diante da dúvida do que realmente é a causa da morte do idoso. O que o médico explicou para minha irmã é que eles são obrigados a colocar aquilo no laudo. Só que nós não somos obrigados a aceitar. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde disse que no teste rápido feito na UPA, o resultado foi negativo, mas que esses testes não descartam a presença de Covid-19 em pacientes com sintomas recentes. Como o estado de saúde do paciente piorou, ele foi submetido ao teste de PCR, que é o recomendado para identificar o novo coronavírus. Apesar de todos os cuidados, o quadro agravou e ele, infelizmente, morreu. Antes de sair o resultado oficial do PCR, a declaração de óbito constatou a suspeita de Covid-19. Assim, o corpo foi liberado para sepultamento. Mais tarde, o resultado oficial testou positivo para coronavírus. A família alega que não foi informada e a secretaria esclareceu que óbitos de pacientes são informados diretamente às vigilâncias municipais e fica a cargo delas a comunicação do laudo para as famílias. A direção do Hospital Jaime Santos disse que os parentes podem solicitar o prontuário do paciente. O contato pode ser feito pelo telefone 3331-7592. Bom, nós estamos aqui com a doutora Marli Lopes, pneumologista. Vamos falar aqui sobre essa mudança do tempo e a relação aí com a Covid-19, não é, doutora? O grande problema agora é que, além da Covid, a gente tem as outras doenças respiratórias, né? As doenças causadas pelos outros vírus, os resfriados comuns, né? E pela própria H1N1, que também está aí, apesar de a gente tá fazendo vacina e tal, mas alguns pacientes podem ter o H1N1, né? Então, é mais uma preocupação, né? Então, mas o que está acontecendo, que a gente fica muito preocupada, é que devido ao fato do Covid estar aí, as pessoas estarem muito amedrontadas, assustadas, e qualquer sintoma respiratório o pessoal está correndo. Antes, o pessoal talvez nem fosse para o hospital, porque é um resfriado comum e tal, mas hoje ninguém nem mais sabe essa diferenciação, consegue perceber, né? Então, corre todo mundo para o hospital. Então, muitas vezes é isso aí. O paciente chega ao hospital com problema e acaba adquirindo o Covid-19. Né? Agora, doutora, qual que é a importância? A gente acabou de sair, né? A gente ainda está na campanha de vacinação contra a gripe, é a trivalente, a vacina. Qual que é a importância das pessoas terem se vacinado? Elas já estão imunizadas agora contra esses vírus de gripes? O vírus da gripe, eles têm uma imunidade maior agora, né? É importante que façam a vacina, principalmente as pessoas que têm alguma comorbidade, né? Os pacientes que têm asma, que têm bronquite, que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, bronquite crônica, pacientes cardiopatas, pacientes diabéticos, os pacientes que são transplantados, pacientes que estão acamados, né? Todos esses pacientes é muito importante que eles façam a vacina, né? Porque a vacina vai dar uma imunidade muito maior para eles. Então, assim, a gente só vai conseguir controlar um pouco essas doenças se houver também a vacinação. E essa é a esperança para a gente, né, que chegue a vacina do Covid, né, que é o ideal para pelo menos amenizar o sofrimento e diminuir essa necessidade de estar em isolamento, né? Agora, doutora, essa dificuldade de respirar, a gente sabe que a Covid-19, ela traz essa dificuldade de respirar. Como diferenciar um sintoma da dificuldade de respirar da Covid-19 de outras doenças respiratórias?
Não é muito fácil diferenciar, principalmente pacientes que têm asma e tal, mas quem já tem a doença, ele consegue perceber, quem já teve a doença já consegue diferenciar um pouco. Porque na Covid-19, quando o indivíduo, porque o que a gente tem que entender é que 80% dos pacientes que pegarem Covid, eles vão ter formas leves, que o vírus não vai passar da garganta. Então, geralmente ele tem um resfriadozinho, uma arranhadura de garganta, 80%. Os outros 20% que terão a doença, que vão passar, serão os pacientes que vão ter falta de ar e outros 5% serão os pacientes que vão evoluir com quadro de insuficiência respiratória grave e com comprometimento de outros órgãos, coração, rim, fígado, né? Então, isso aí é importante. E aí, o paciente que tem uma falta de ar pelo Covid, que são esses 20%, eles têm que ver o seguinte, geralmente ele tem uma respiração mais superficial. Então, ele não consegue completar a respiração, o pulmão dele fica mais restrito, né? Então, porque o asmático, ele tem a dificuldade de jogar o ar para fora. O ar entra, mas ele não consegue tirar soltar o ar porque o pulmão está um pouco fechado. Isso é durante um tempo, doutora? Como é que eu sei assim que eu estou com dificuldade de respirar? Isso porque tem muita gente com ansiedade, né? Aí a pessoa fica assim, como é que eu sei? É durante 1 hora, 2 horas, metade de um dia? Como é que eu sei que eu estou sentindo essa falta de ar? A pessoa que está ansiosa, essa falta de ar deles não tem nada a ver com a doença mesmo, né, orgânica, é muito mais pela cabeça. E tem muito disso hoje, porque as pessoas realmente estão estressadas em casa, né? Então, ele tem uma falta de ar assim, ele começa a pensar em alguma coisa, né, aquele suspiro, né, aquela respiração suspirosa e tal. É diferente da respiração que o paciente realmente não consegue colocar o ar para dentro, ele não consegue fazer a troca gasosa ali, né? O asmático, o ar entra, mas ele tem dificuldade de sair, o paciente que é asmático e que é DPOC. E o paciente do Covid, ele está com outros sintomas, né? Ele não tem histórico de ter asma e tal, porque hoje a asma também já saiu do grupo de risco, né, para o Covid. Então, ele não tem histórico, ele começa, de repente, a ter uma falta de ar muito diferente da que ele nunca teve, né? É mais contínua, né? Não está em intervalo, né? Então, ele tem a febre, tem a dor de garganta, ele tem a dor no corpo, que é muito ruim, e a falta de ar, que é contínua e muitas vezes é progressiva. E às vezes ele começa de repente. Tem pacientes que chegam ao hospital com uma saturação baixa e que às vezes ele não percebeu a falta de ar ainda, né? Aí você vai fazer o raio-x, vai botar oximetria, vai fazer a oximetria dele e ele está com uma saturação baixa e o raio-x está infiltrado, né? Então, isso também pode acontecer. E quando acaba sentindo a falta de ar, ele já está com um comprometimento muito grande do pulmão. Então, assim, é isso que a gente fica mais preocupada, que o paciente tem que perceber, tem que se policiar, né, em relação a isso, para ver se ele está evoluindo com quadro de insuficiência respiratória ou não, né? Ele tem que perceber isso. Perfeito. Doutora Marli, daqui a pouquinho a senhora volta aqui, tem muitas dúvidas de amigos do TN, o assunto é extremamente importante. Não sai daqui não, que daqui a pouquinho a senhora retorna aqui com a gente, tá bom? Olha, gente, o motorista tem um carro roubado, o bandido vendeu o veículo e o receptador ofereceu o carro para a vítima, claro, se ele pagasse. Olha, Bruna, e sabe onde a vítima estava quando recebeu a ligação? Registrando a ocorrência do roubo na delegacia. Este senhor de 56 anos é motorista de ônibus. Com o suor do trabalho dele, conseguiu comprar um carro há 7 anos. Mas infelizmente foi vítima de um assalto enquanto pescava com um amigo no final de semana e o carro foi levado. Nós estávamos lá no Rio Santa Maria, na região de Aruaba, apareceu 2 indivíduos, um armado, e anunciou o assalto, entendeu? Passa a chave do carro, entendeu? Na mesma hora eu peguei a chave do carro, entreguei a ele.
Enquanto registrava o boletim de ocorrência aqui no DPJ de Cariacica, a vítima recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo que tinha comprado o carro por R$ 2.500 na mão de 2 homens e que se o motorista de ônibus quisesse reaver esse veículo, teria que pagar a mesma quantia. A vítima disse que no momento não tinha o dinheiro, mas que tentaria levantar e pediu um tempo. Cerca de 1 hora depois, a mesma pessoa retornou a ligação, mas dessa vez, quem atendeu o telefone foi o delegado, se passando pela vítima. O delegado perguntou a ele quanto que ele queria no veículo, entendeu? Aí ele falou que queria os R$ 2.500, o valor que ele tinha dado no carro. Aí o delegado falou que não tinha esse dinheiro para dar a ele, aí ele pegou e desligou o telefone. O motorista de ônibus espera que ele consiga encontrar o carro. É difícil, a gente trabalha a vida toda, conseguir um bem, vagabundo carrega assim, do nada. Não. O caso será investigado. Quem tiver informação que possa ajudar a polícia, ligue para o Disque Denúncia 181. E olha, gente, os parquímetros voltaram a funcionar em Vitória, hein? O serviço tinha sido suspenso no dia 20 de março, quando começou o isolamento social na capital e o fluxo de veículos diminuiu. De acordo com a prefeitura, na última semana a circulação aumentou em 17%, o que representa 45 mil veículos a mais nas ruas. Portanto, a necessidade de voltar a regular as vagas. A prefeitura reforçou ainda que os funcionários da empresa vão usar equipamentos de proteção individual durante todo o expediente. Olha, a busca por uma vaga no mercado de trabalho em Cariacica, a Agência do Trabalhador está fechada, mas o atendimento pela internet continua a todo vapor, gente, e há pelo menos aí 200 vagas. Pois é, e até o currículo você pode mandar pela internet também. Em Vila Velha, a prefeitura lançou hoje um serviço online com várias informações do mercado de trabalho, inclusive com várias vagas. Bruna. Se não fosse a pandemia, a Agência do Trabalhador de Cariacica estaria cheia de gente, como sempre acontecia às segundas-feiras. Bem diferente das imagens de hoje, segunda-feira, dia 25 de maio. Agora, a agência está funcionando apenas na internet, no site da Prefeitura de Cariacica, o www.cariacica.es.gov.br. Novos tempos, né? As coisas mudaram, a crise veio, a pandemia, e nós tivemos que nos adaptar à nova realidade do mercado profissional. E para isso, nós criamos o atendimento online, que nada mais é do que disponibilizar um e-mail onde que as pessoas podem entrar no site da Prefeitura, visualizar a vaga condizente a seu perfil profissional e encaminhar esse currículo para nós, para a agência, via e-mail agenciadotrabalhador@cariacica.es.gov.br, do qual, chegando nas mãos da equipe da agência, ele será trabalhado, dado uma tratativa profissional e posteriormente encaminhado às empresas. Posteriormente, essa empresa fará contato com esse candidato, se assim o for. No site, o candidato vai até o campo Serviços e depois ao campo Agência do Trabalhador, para ter acesso às vagas disponíveis no dia. Hoje, são pouco mais de 200 vagas em diferentes áreas, como enfermagem, motorista e auxiliar de serviços gerais. Nós ficamos parados desde 16 de março, né? E nas últimas 3 semanas nós notamos que o empresariado começou a nos solicitar que divulgassem vagas, que eles tinham campo de emprego, ou seja, essas empresas que continuavam funcionando. Para nós foi muito salutar, porque numa época de crise como essa, nós temos 206 vagas, realmente salutar e termos isso. Ou seja, nós temos vagas proporcionalmente à época que não estava em crise, é um efeito muito grande para a Agência do Trabalhador. Em Vila Velha, a Prefeitura lançou nesta segunda-feira o Trabalha Vila Velha. É um espaço virtual que vai conectar os candidatos com as informações relacionadas a vagas de emprego. Através do portal Trabalha Vila Velha, as pessoas poderão consultar as vagas de emprego eventualmente abertas e também poderão se informar sobre como obter o seu seguro-desemprego. Então nós recomendamos para que todos possam fazer uso desse portal, e já está disponível no site da Prefeitura, e a partir de segunda-feira, todo dia tem informações novas sobre vagas de trabalho através desse portal. Que bacana, né, gente? Em Vila Velha, o site é vilavelha.es.gov.br/Trabalha Vila Velha. Já em Cariacica, o site é cariacica.es.gov.br.
E o e-mail para mandar o currículo é o agenciadotrabalhador@cariacica.es.gov.br. Tem também o telefone 3354-5507. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tati Carvalho. Eu trabalho com doces, tá? Doces no modo geral, personalizados, doces para casamento, bombons, doces tradicionais. E eu tô passando aqui para mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Eu tenho aqui 2 kits prontos, olha. 2 kits que estão na promoção, tá? Cada kit está saindo a R$100 para quem fechar comigo até o dia 30 de maio. Dia 30 agora desse mês. E você fechando o seu kit, você pode retirar ele até o dia 31 de dezembro, tá? Lembrando também que orçamentos e encomendas apenas pelo WhatsApp. 27 99500 8878. Beijo! Gente, que legal a ideia, né? A pessoa pode comprar os kits agora e consumir aí lá, pegar até dezembro. Bacana a ideia, estão lindos os doces, né? Legal, e já ajuda, né, Bruno? Olha o telefone, 99500-8878, 99500-8878. E como faz para participar, Bruna? Tem que mandar o vídeo para o nosso WhatsApp, gente, não deixa de participar. É o 99792-2530, 99792-2530. Manda seu vídeo para a gente, que a gente faz propaganda do seu trabalho de graça aqui. E olha, gente, as academias foram autorizadas a reabrir, mas empresários alegam que as regras determinadas pelo governo inviabilizam o funcionamento. Os gastos seriam muito altos para uma frequência reduzida de alunos. O governo justifica dizendo que, diante do alto número de contágio, os limites são necessários. Cadê a música? Cadê a galera treinando, puxando peso? Onde é que está aquela agitação de sempre, hein? Pois é, há 2 meses o que se tem nas academias é apenas o silêncio, nada de atividades. Mas foram publicadas no Diário Oficial no último sábado novas regras de funcionamento que entram em vigor a partir de hoje. O novo regimento deixa bem claro que o funcionamento deverá ser realizado exclusivamente com atendimento em horários agendados. Para municípios em que há baixo risco de contaminação por coronavírus, o distanciamento deve ser de 1 pessoa ou aparelho a cada 10 metros quadrados. Para municípios de risco moderado ou alto risco, como Vitória, por exemplo, no estabelecimento com 30 metros quadrados, será permitido apenas 1 aluno por horário agendado. Já em estabelecimentos com área igual ou superior a 75 metros quadrados, número máximo de 5 alunos por horários de agendamento. Mas para o setor, essa volta, entre aspas, das atividades não seria um bom negócio, não. Essa academia, por exemplo, tem mais de 30 funcionários. E só os custos operacionais, tipo internet, água, luz, telefone, gerariam prejuízo diário de cerca de R$3.000. Essa academia na capital tem mais ou menos 500 alunos. O setor não gostou nada das novas medidas. As restrições de público são muito grandes. Então, uma academia que tem facilmente, igual essa daqui, 300 metros de salão, você poderia apenas receber 5 clientes por hora, o que não paga nem os custos da própria academia, como o quadro funcional para te atender, a iluminação, locação, água, esses custos fixos. Então, tornando o negócio inviável. Ressalta ainda que essas novas regras valem mais para pequenos estúdios. Pois eles são bem menores, são menores do que 100 metros quadrados, são salas, às vezes, salas comerciais, que atendem poucas pessoas por vez. Então, esses sim vão conseguir abrir e funcionar, mas se tratando de academia, as academias não conseguem funcionar nessas regras. A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos reconhece que as grandes academias podem sentir com essas determinações, mas é o que se pode fazer nesse momento. De fato, os grandes estabelecimentos terão dificuldade de reabrir.
Nós sabemos dessa dificuldade, mas é o que é possível neste momento, ir ao encontro dos menores estabelecimentos, promovendo um encontro menor de pessoas. Aqui na região metropolitana e outros municípios com alto risco de contaminação e também nos municípios com moderado risco, esse número é o que a gente considera possível. É uma decisão muito negativa para o setor, que vai ocasionar dezenas de fechamentos de academias, muitas delas não voltarão a abrir, vão à falência, vão fechar e muitas demissões. A Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos reforçou que a abertura das academias vai ser gradativa e sempre levando em consideração o risco de contágio. Muito parecido, gente, com o que foi feito no começo, com a abertura do comércio. As lojas só podiam atender com agendamento e um cliente por vez. É preciso entender que quanto menos as pessoas interagirem, mais setores poderão voltar a funcionar e assim a economia vai poder voltar a ser restabelecida. Bom, voltamos aqui a falar com a doutora Marli. Doutora, a gente viu aí que o governo autorizou o funcionamento das academias, mas com um número bem reduzido, muitas aí, né, preferiram não abrir, porque realmente, né, vai ficar, o setor não consegue funcionar dessa forma. Né? Como é que a senhora avalia isso? O governo disse que poderia ter um lockdown, mas faz essa abertura, essas concessões, né, poucas aí, mas faz essas concessões. É muito complicado, né, essa questão do lockdown e o pessoal parar totalmente tudo, né, porque, na verdade, epidemiologicamente falando, você pensa na doença que é altamente contagiosa e que muitas pessoas poderão adoecer e morrer por ela, realmente o ideal seria parar tudo, né? Para tudo e vamos ver, esperar. Mas o vírus é uma realidade nossa hoje. O vírus está onipresente na nossa vida. Não tem como mudar, nós não vamos mudar mais isso. E, quer queira, quer não, 60%, 70% da população mundial vamos ter o vírus, né? Não tem jeito. Quem não vai ter o vírus vai ser aquele pessoal que vai estar... que tem imunidade muito boa, né, 80% da população, e o pessoal que não tem, o pessoal que tem as comorbidades, né, o pessoal que vai ter a doença mais grave, né, mas, de modo geral, o vírus está aí. As medidas de prevenção tem que ser muito, realmente tem que ser tem que ser exigidas certas, né, e o pessoal que está trabalhando de frente em academia, essas coisas, o pessoal que quer ir para a academia, é complicado, porque é complicado você ir para a academia e não ter contato. Tem seu personal que acaba te ajudando, né? Tem o pessoal que pega nos aparelhos, depois... E o suor, né, doutora Maria? O suor. Então, assim... tem que estar limpando toda hora, né? E o contato, como é que você vai para a academia e não tem contato, não faz seu network, não tem contato com as pessoas, né? Como é que você vai malhar de máscara? É complicado, né? Na hora que você está fazendo exercício, você está suando, você está respirando mais forte. É muito complicado tudo isso, né? Só te interrompendo, doutora, muita gente aqui, depois de ver isso da academia, pergunta assim, por que a academia não pode, o supermercado que recebe um grande número de pessoas pode? A gente está cheio de perguntas, né? Por que um pode ou não pode? Supermercado, porque a gente fala que é essencial, né? Não tem jeito de você... Como é que você vai ficar sem comer, né? Igual você pensar em parar tudo, né? Para você parar tudo num país, numa cidade, você tem que ter... A pessoa tem que ter comida para comer, né? Como é que você vai ficar em casa? Fica em casa, mas aí não tem nem alimento para você. Como é que vai ser isso? Então, assim, quem sai... Vamos supor que você o governo resolva declarar que ninguém mais vai sair. Então, ele tem que ir lá e dar o suporte de alimento para o pessoal, né? E as pessoas que podem ser contaminadas têm que ficar separadas. As pessoas que trabalham e tal. Então, é muito complicado tudo isso. É uma pergunta que não tem muita resposta, né? O que fazer? É uma doença nova, que está todo mundo meio perdido como lidar com ela, né? E o setor de saúde está ficando sobrecarregado, porque, na verdade, o isolamento não é porque vai diminuir, vai parar de ter o vírus. Não é. O vírus está aqui, né? Só que o isolamento é para evitar
que haja o congestionamento dos hospitais. Né? Nossa saúde nunca foi muito boa, né? Nós nunca tivemos assim, sempre tivemos com o hospital muito lotado, e agora com o coronavírus isso só veio piorar. Né? Então nós temos esse problema que é um problema sério e que realmente as pessoas têm que se adaptarem a ele, né? Ter os cuidados. Infelizmente, a gente não tem muita resposta para tudo, né? Fica em casa, vai trabalhar, mas quem precisa vai trabalhar, é muito complicado. Epidemiologicamente falando, todos nós deveríamos ficar em casa, né? Então, até ter uma condição que os hospitais pudessem revezar para poder dar alta para os que já estão doentes e pegar uns novos pacientes. Agora, doutora Marli, no primeiro bloco aqui na sua participação, a senhora falou que os asmáticos, gente, saíram do considerado grupo de risco, o que para mim foi uma novidade. Tem muita gente perguntando aqui também por que os asmáticos, então, eles não fazem mais parte do grupo de risco? Agora, sai um trabalho onde foi visto que os asmáticos, eles têm menos receptores para a membrana do Covid-19. Tá? Isso aí a gente não sabe se isso vai ser uma coisa permanente ou se vai mudar. Né? Pode ser que mude daqui a pouco, né? Porque isso aí tudo, como a gente sabe, né? É uma doença que a gente está ainda descobrindo todo dia alguma coisa diferente dele. Então, mas por enquanto o asmático não está mais, se ele estiver sob controle, melhor ainda. Tá? Então, o asmático que tem problema respiratório, ele que tem crise, ele tem que manter o tratamento, mas não precisa ficar desesperado. E outra coisa boa, gente, tem muita gente saindo bem, tá? Tem muita gente que está tendo a doença e que está saindo bem. Então, o desespero, a preocupação, ela existe, não tem jeito, mas a gente não pode deixar de ter esperança, né? Ô, doutora, tem uma pergunta aqui. Quem tem caso de pneumonia pode tomar a vacina da gripe? Pode. Não pode tomar durante o período que está com a infecção. Mas depois que ele melhora, ele deve tomar sim. Perfeito. E só para a gente finalizar, tem uma dúvida interessante que chegou aqui também. Com esse tempinho mais frio, é importante que a gente lave a máscara de tecido, de pano, com mais frequência, doutora Marli? Quanto mais frequente você lavar, melhor, né? E depende do tempo que você usa, né? Quem está em casa, que está só com as pessoas de casa, quem não fica em casa, que não está saindo e tal, não precisa de usar máscara dentro de casa, né? Não tem contato com ninguém, não precisa. Mas quem está saindo e tal, e que perceber que a máscara está mais úmida, é bom que lave sim, mais frequente. Pelo menos troque, né? Troque e lave, porque lavar máscara para usar não dá. Então, troque a máscara com mais frequência sim, pelo menos a cada 1 hora. Perfeito, então, esclareceu as dúvidas dos amigos do TN, doutora Marli Lopes, pneumologista, gente. Obrigada pela participação e pelos esclarecimentos, doutora Marli. Sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado, doutora. Obrigada. Olha, gente, em instantes, assassinato em Porto de Santana, Cariacica. Uma briga de trânsito pode ter sido o motivo do crime. Encontrado o corpo do homem que morreu afogado enquanto catava sururu na Ilha do Frade, em Vitória. E ainda, chuva provoca alagamentos em Vila Velha. Nós voltamos já já. Uma briga de trânsito pode ter sido motivo de um assassinato no bairro Porto de Santana, em Cariacica. A vítima dirigiu o carro quando foi surpreendida por atiradores que estavam em uma moto. O homem levou 3 tiros e morreu no local. Um jovem que estava no banco do carona também se feriu. Os suspeitos conseguiram fugir. O crime aconteceu na rua principal do bairro Porto de Santana, em Cariacica, bem perto da pracinha do bairro. A vítima, identificada como Jonathan Peçanha Pinto, foi assassinada com 3 tiros, enquanto dirigia o carro, por 2 homens que estavam nesta moto. No bairro, ninguém quis gravar entrevista, mas testemunhas contaram que o carro preto seguia aqui pela rua principal no sentido Vitória. Dentro dele estavam um motorista, um carona e 2 adolescentes no banco de trás. Um deles seria filho do motorista. De repente, a moto teria se aproximado e os 2 criminosos que estavam em cima dela começaram a atirar na direção do carro. O motorista ainda tentou jogar o veículo em cima da moto e conseguiu, mas os tiros já tinham acertado tanto ele quanto o carona. Os criminosos fugiram a pé. O carona foi socorrido por populares para um hospital da região e Jonathan morreu na hora.
Os dois seriam concunhados e a informação é de que a família teria saído para pescar e, na volta, tudo aconteceu. Familiares e amigos estiveram no local do crime. A polícia investiga o caso, que, segundo familiares, pode ter sido motivado por uma briga de trânsito. Olha, a polícia investiga o crime, mas ainda não esclareceu a motivação do assassinato. Outras informações não serão repassadas para não comprometer a apuração dos fatos. Até agora, ninguém foi detido. E tem alerta de deslizamento de terra e alagamento em algumas regiões do estado. A gente viu aí que o tempo já deu uma virada e a chuva já causou alguns transtornos. Pois é, na região de Cobilândia, ruas ficaram alagadas. Moradores e comerciantes já ficaram apreensivos. É só o tempo fechar a cara, cair a chuva, que em Vila Velha a paisagem se transforma. O script é o mesmo. Choveu, alagou. Seu Marcos, por exemplo, teve que botar a mercadoria toda para cima na loja dele. Toda vez que choveu, a história se repete, é a mesma coisa de sempre, né? Então, ainda bem que a chuva dessa vez não foi tanta, né? Mas se prosseguir a chover, daqui a pouco está tudo alagado de novo. Elias depende da moto para trabalhar e já pegou ruas alagadas em Cobilândia. Começou a alagar e está tendo dificuldade para passar de moto. E a drenagem não está resolvendo o problema, não. Não tem jeito. Todo dia a mesma coisa quando chove. Fala que as autoridades aí não tomam providência. A drenagem que eles estão fazendo aí, eu acho que não está resolvendo nada, não. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, existe o alerta de inundações, deslizamentos de terra e transbordamento de rios em 44 cidades do Espírito Santo. Com um alerta como esse, é melhor se preparar, viu? Ou torcer para uma previsão do tempo diferente. E vamos dar um giro para saber como é que está o tempo, Bora. O trânsito também, Bruno. Olha, imagens ao vivo aí do centro de Vitória. Pois é, gente, o tempo mudou desde o domingo. A semana aí também já começou chuvosa em várias regiões do Espírito Santo. Como vimos aí, a região de Cobilândia já registrou alagamentos. E se você precisar sair de casa agora à tarde, pode levar o guarda-chuva e a blusa de frio, hein? É isso mesmo, a temperatura vai cair. Vamos ver agora imagens da praia de Camburi. Trânsito está fluindo por lá, pista molhada. Atenção, motoristas, hein? Segundo os institutos de meteorologia, o tempo deve continuar assim, bem chuvoso ao longo do dia, inclusive com queda de temperatura e possibilidade de deslizamentos de encostas em algumas cidades. De Camburi, nós vamos para onde? Para a Reta da Penha. Em toda a Grande Vitória, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 26. Trânsito tranquilo aí na Reta da Penha e pista molhada também. Olha, gente, após 3 dias de buscas, foi encontrado ontem o corpo do catador de sururu, levado pela onda na semana passada, na Ilha do Frade, em Vitória. Segundo a família, Helder estava desempregado e catava o marisco para conseguir dinheiro e pagar a pensão do filho. Ele chegou a solicitar o auxílio emergencial, mas morreu antes da aprovação. Com muita saudade, a tia do rapaz lembra com carinho do sobrinho alegre e muito querido na família. Não tinha tristeza, ele era um menino alegre, só vivia rindo, brincando. Helder da Silva, de 30 anos, se afogou enquanto catava sururu com a família, nestas pedras que ficam na Ilha do Frade, em Vitória. O acidente foi na manhã de sexta-feira. Ele estava tirando, jogando para a mãe dele em cima. Ela estava pegando, botando no saco. Aí veio uma onda, levou ele. Nisso que a onda levou ele, ele conseguiu sair ainda, ficou em cima do monte sururu. Ela falou, bate a cavadeira, meu filho. Ele foi, bateu a cavadeira. Mas disse que ele olhou para trás, ele viu a onda muito alta, ele gritou, sobe, mãe. Disse que ele gritou, sobe, mãe, a onda foi e levou ele. O corpo do Helder foi encontrado na manhã deste domingo, no terceiro dia das buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a família, no dia do acidente, a maré aqui na Ilha do Frade estava muito alta. Mas Helder insistiu em catar o sururu porque precisava de pouco mais de R$500 para pagar a pensão do filho. Ele chegou a pedir o auxílio emergencial do governo, mas ainda não tinha sido aprovado. Precisava de R$520 de pagar o raio da pensão. E o auxílio que ele teria direito? Tá em análise, né, Fernanda? Tá na tal da análise que nunca sai de análise. Para a família, agora fica o vazio e as lembranças. Nós cascando sururu na praia, ele brincando, rindo, fazendo a gente rir.
Então vai doer, está doendo muito, está doendo demais mesmo. Eu quero falar agora uma coisa boa para todo mundo que está em casa, o TeleSUS. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso, lançou o TeleSUS para você poder se consultar sem sair de casa. Ele ajuda no diagnóstico do coronavírus e também orienta na sua prevenção. Você pode acessar o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus-SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Mas, se preferir o WhatsApp, adicione 6199380031 ou ligue de graça para o Disque Saúde no 136. E o Disque Saúde também pode entrar em contato com você. E atenção, somente o número do Disque Saúde 136 e suas variações 0136 e 00136 aparecerão na sua tela. Vale ressaltar que o Ministério da Saúde não pede dados pessoais, nem doações ou transferências em dinheiro. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Um grave acidente na BR-101, no sul do estado, deixou uma pessoa morta e outras 2 com ferimentos graves. A batida foi em Rio Novo do Sul e envolveu 3 carros. O motorista de um dos veículos morreu no local do acidente. Já os ocupantes dos outros carros foram socorridos em estado grave para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Chovia bastante na hora da batida e a pista molhada pode ter contribuído. A colisão aconteceu por volta das 7h30 da manhã de hoje e o trânsito ficou interditado por mais de 4 horas. Só foi liberado agora há pouco. E o TN1 faz um rápido intervalo e volta com oferta de serviços para quem precisa consertar o celular. Não deixe de conferir, a gente já volta. Pessoal da Tribuna, boa tarde para vocês. Meu nome é Rafael Alexandre e eu sou da empresa BR Celulares. Eu faço manutenção de aparelhos. Então fica a dica, não saia de casa, fique em casa. Deixa que eu vou até vocês, pegar o aparelho de vocês, trago para a loja, conserto, arrumo, entrego esterilizado para vocês. Eu tenho carregadores, cabos, capinha, fone de ouvido. Sou tamanho de porta fechada, mas eu vou até vocês para atendê-los, tá bom? Então meu número é 27 99988 4989. E valeu, Tribuna, por essa iniciativa aí, por estar ajudando nós. E tamo junto. Ó, bacana, hein? Serviço bacana. Quem tá com o celular quebrado aí em casa, o rapaz faz o conserto, liga para ele. É o 99988-4989. Liga de outro celular, né? Porque se estiver quebrado não vai ter como ligar. E nessa época a gente está precisando muito, né, de resolver situações. Lembrando que você pode participar também, gente, só mandar o seu vídeo para o nosso WhatsApp 997922530. Você já falou o número que eu não... Você falou? O rapaz, falei, o número dele sim. E olha só, gente, para você trabalhador informal, veja o recadinho que o Sebrae tem para você. Roda aí. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. Olha, gente, o TN1 mostrou agora há pouco ofertas de emprego em Cariacica, Vila Velha, não é isso, Bruno? Isso. A gente mostrou ali várias vagas de sites, né, da Prefeitura de Vila Velha e de Cariacica. E o pessoal aqui bombou nas perguntas aqui, né, mandando mensagem para o nosso WhatsApp, perguntando de novo os sites, e a Bruna vai falar para a gente. Isso, pega o papel e a caneta e anota aí para você não ficar perdido. O site para você conferir as vagas em Vila Velha é o vilavelha.es.gov.br/trabalha Vila Velha. Em Cariacica, o site é cariacica.es.gov.br e o e-mail para mandar o seu currículo é agenciadotrabalhador@cariacica.es.gov.br e tem também o telefone 3354-5507. E a gente fica por aqui, pessoal. A gente espera amanhã, 15 para meio-dia, sempre no mesmo horário, né, Bruna? Combinadíssimo nosso encontro amanhã, hein? Estamos te esperando. Beijo, fica com Deus, se cuida, boa semana. Tchau, tchau. Até lá.